Bom dia! Hoje, 17 de janeiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui explanações. Todos os dias assim, explanações. Vou trazer hoje duas explanações ao mesmo tempo. Duas explanações, uma de Edileuza Franca e a outra de Lilás, a jovem Lilás. Aqui estão as explanações delas sobre espiritismo, sobre Allan Kardec. Então vamos aqui, gente, vou trazer isso aqui. Antes aqui, quero explicar aqui, dizer uma coisa. Hoje é quarta-feira, né? Quarta. Amanhã, quinta-feira, dia 18. Eu vou ficar 7 dias incomunicável. 7 dias sem mexer em minha página no YouTube. Amanhã estarei indo a Caldas Novas, né? Novamente aqui perto de Brasília. Caldas Novas, 360 quilômetros. Um lugar maravilhoso. A cidade de Goiás, a cidade turística, o maior parque de águas quentes do planeta Terra, Caldas Novas. Lugar lindíssimo, muito procurado pelos turistas por causa das águas quentes. Então amanhã estarei indo a Caldas Novas. Ficarei 7 dias, voltarei só quarta-feira. Então o vídeo agora só na quinta-feira. Mas assim, escreva aí seu comentário, que quando eu vier voltar, aí pegarei aí seus relatos e vou trazer para vídeo, entendeu? Então escreva, pode escrever bastante aí em minha página. Então eu vou ficar em silêncio durante 7 dias lá em Caldas Novas, né? Tomando banho de água quente, não é? Uma vida boa lá, certinho? Muito bem. Então é isso, eu vou trazer aqui, gente, a Edileuza Franca e a Lilás, né? Elas criticando aqui o espiritismo, Allan Kardec. Então, vamos lá. A Edileuza Franca, ela mora em Abreu e Lima, lá no estado de Pernambuco. Então, ela escreve assim, ela tem irmãs que são espíritas, né? Kardecistas, Allan Kardec, do francês. Ela escreve assim: não sei se é melhor entender o que se passa na cabeça de um espírita ou continuar sem entender. E a Lilás, que mora em outra localidade, não sei o local, só sei que em Sobral, no Ceará, não é. A Lilás escreve assim: Allan Kardec mentia, Chico Xavier mentia, Divaldo Franco mente. Quem quiser me chamar de ignorante, já fui chamado assim por espíritas. Pode chamar. Somos mesmos ignorantes. A diferença é que eu admito ser. Então a Lilás aí, ela diz aí que Allan Kardec mente, Chico Xavier mentia, Divaldo Franco, um orador espírita vivo, né? Mente, ela diz aqui. Muito bem, então as duas aí, Edileuza Franca e a Lilás, criticando aí o espiritismo, não é? Que é uma linha cristã também, mais uma ilusão cristã. Antes de entrar aqui no assunto, vamos lá. Vou trazer aqui, ó, o livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Aí, o codificador do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos livros mais importantes de Allan Kardec. Até agora eu venho fazendo uma série de vídeos sobre este livro aqui, ó. Já são 32 vídeos que eu fiz aí. Não terminei ainda, mostrando aqui as ingenuidades do Allan Kardec, ó. Aqui está. Maravilhoso livro. Então aí o vídeo, né, com 32, a série sobre este livro aqui, com 32 vídeos aí em meu canal. É só você procurar. Ainda não concluí, né? Isso aqui é longa a série.
Então vou trazer aqui mais uma passagem de Allan Kardec, que é de uma imbecilidade tamanha, incomparável. Então vamos aqui. É sobre a perda de pessoas amadas. É sobre as mortes prematuras. O que ele diz sobre isso, Allan Kardec? Então você vai entender isso aí. Então vamos lá. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, as páginas 94 e 95. E você vai ver que a doutrina espírita é mais uma ilusão. Então aqui está. Vamos lá. Páginas 94 e 95. Ó. Aqui o Allan Kardec, ele diz o ponto de vista dele sobre as mortes prematuras, pessoas morrendo jovens, crianças morrendo. Ele vai explicar por que as crianças morrem, ó. E você vai rir muito aí, certinho? Então é assim que se faz um estudo sério, né? Trazendo a obra, né, do escritor e mostrando aqui a ingenuidade dele, certinho? Então eu vou ler aqui e depois vamos analisar. Veja. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Vamos aqui entender isso. O Kardec, Allan Kardec, colocou aqui no livro dele que ele recebeu essas orientações sobre perda de pessoas amadas, sobre mortes prematuras, a pessoa morrer muito cedo. Ele recebeu essas instruções aqui de um espírito chamado Sanson, que foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863. Vocês verão aí que esse espírito Sanson era um espírito, sinceramente, muito atrasado. Tinha um pensamento completamente maluco. E é o que vamos ver aqui na obra de Allan Kardec. Então eu vou ler aqui o que ele diz. Veja, ele escreve assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Vamos explicar isso aqui agora, certinho? Vamos explicar isso aqui agora. Então veja aqui, o Allan Kardec está aqui recebendo instrução do Espírito Sanson. Então aqui o Allan Kardec está dizendo que quando um pai perde um filho, vamos colocar aí, o pai tem 50 anos de idade, o pai tem 50 anos de idade, veja aí, e o pai 50 anos e o filho 25, presta atenção, e o filho 25 anos. Esse filho estudioso, ele cursa medicina, esse menino com 25 anos de idade, medicina. Ele é uma pessoa muito útil, né? Ele tem um futuro pela frente. Aí esse menino que está cursando medicina com 25 anos de idade, ele bate o carro e morre. O pai dele tem 50 anos de idade. Já está mais uma pessoa velha, não é? Então, por que diz aqui o Kardec que as pessoas dizem que Deus é injusto? Deus não é justo, é injusto. Porque aqui Deus permitiu que o filho morresse. O filho é jovem, cursa medicina, e o filho morreu. O filho, entendeu? O pai está vivo, com 50 anos. Aí muita gente diz que Deus é injusto, porque o certo aqui seria a morte do pai, não é? Que já está com 50 anos.
e o filho é novo, 25, futuro pela frente, faz medicina. Então aí o Allan Kardec diz que as pessoas dizem que Deus é injusto por isso. Só que ele vai explicar aqui, e você vai rir aí. Só entendeu? Você vai rir muito. Então, outro exemplo aqui, uma mãe, imagina aí, uma mãe está com 30 anos de idade, uma mãe, certo? E aí vem o primeiro filho dela, não é? O primeiro filho, ela com 30 anos. Aí vem o primeiro filhinho dela. Tem apenas 1 aninho de idade, a criança. Aí a criança sai de casa e é atropelada por um carro. A criança morre. A mãe se desespera, porque aquela criança inocente tinha um futuro pela frente, não é? Mais à frente poderia ser um médico, né? Um engenheiro. Então a criancinha morre. Inocente a bichinha. Inocente, entendeu? Aí o Allan Kardec diz aqui que o pessoal diz, né, que Deus é injusto, porque como é que Deus tem coragem de eliminar a vida de uma criança, permitir que uma criança morra, um ser inocente, com a vida pela frente? Então o Allan Kardec diz que o pessoal afirma aí que Deus é injusto. E ele vai dizer aqui, vai explicar por que Deus não é injusto. E você vai rir muito aí. Então a situação é essa aqui, no primeiro parágrafo do livro dele, na página 94. Entendeu? Primeiro parágrafo. Entenda o problema. Ele está dizendo aí que quando uma pessoa tem morte prematura, a pessoa morre nova, aí o pessoal fica dizendo que Deus é injusto, porque aquela pessoa tinha um futuro pela frente. Poderia ser um médico, um doutor, não é? Entendeu? Aí as pessoas dizem que Deus é injusto. O Allan Kardec vai dizer que não, e ele vai explicar aqui. Então vamos lá, qual é a explicação dele? Está aqui, continuando na página 94. Então agora ele vai explicar por que Deus não é injusto, Deus é justo. Ele diz que não existe fatalidade alguma. Quando alguém morre, é porque Deus assim o quis. Então vamos lá, ele diz assim, ele vai explicar agora, veja, ele diz assim: nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Continua ele. Frequentemente, a morte prematura, olha aí, a morte prematura é um grande benefício. Veja bem, a morte prematura, a morte de uma pessoa nova, uma criança, um jovem que cursa medicina com 20 anos de idade, diz ele que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede, a morte, àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda, diz ele. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Ele está dizendo que se uma criança morre, não é fatalidade, é Deus que comandou a morte aí, não é fatalidade. Que Deus tem um fim para essa criança, entendeu? E ele diz aí, ó, não é vítima da fatalidade, veja, aquele que morre na flor dos anos, viu aí? E ele diz, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Você entendeu aí? Vamos lá, vamos agora explicar isso aqui. Então a primeira parte você entendeu, não é? A primeira parte você entendeu. Agora vamos aqui para a explicação do Allan Kardec. Ele está dizendo aí, veja bem, ele está dizendo aí que quando uma criança morre, a criança de 1 ano é atropelada, a criança vem com a doença grave e morre logo com menos de 1 ano, ou um pouquinho mais. Quando ele diz que uma criança morre, ele diz que isso aí não é uma fatalidade, que Deus está por trás disso aí, que Deus resolveu
encurtar o tempo dessa criança aí. Por quê? Ele diz. Por que aí? Ele diz que Deus resolveu eliminar essa criança logo na infância. Por quê? Aí ele diz que porque ele quer evitar, Deus quer evitar que no futuro essa criança venha a sofrer muito, ou então que venha causar sofrimento a seus pais, que essa criança não seja vítima das misérias do mundo, entendeu? Por favor, você está rindo aí, eu sempre peço aqui, não ria, porque tira minha concentração aqui, eu me perco. Você fica rindo, eu me perco aqui, por favor. Perdi aqui agora, não sei nem por onde é que eu vou. Então vamos lá, vou repetir. O Allan Kardec está dizendo que se uma criança ali ela é atropelada, uma criancinha de 1 ano, um carro vem, bate na criança, a criança morre. Ele diz que isso não é uma fatalidade. Ele diz que Deus está por trás disso aí. É porque Deus resolveu eliminar essa criança para evitar que essa criança no futuro fosse fazer um mal a si própria ou um mal às outras pessoas. Aí, para evitar isso, Deus, sabendo que essa pessoa seria um monstro na adolescência, na vida adulta, então Deus resolveu logo eliminar essa criança para evitar amarguras, decepções futuras. Entendeu, gente? Veja o absurdo da cabeça de um religioso. Veja o absurdo. E aí está. Então, entendeu agora? Estou só explicando, agora vamos aos exemplos. Você entendeu? O Allan Kardec, aqui está. Ele diz assim, olha. Ele diz assim, ó. Aqui está, ó. Vamos lá. Ele diz aqui, ó. Vou repetir o que ele diz, hein, ó. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. A morte prematura, olha aí, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. E que assim se preserva, ou seja, ele permite a morte de uma criança para evitar que no futuro a criança sofra amarguras, cause amarguras a outras pessoas. Então, Deus resolve logo eliminar a vida da pessoa logo na infância, para evitar que seja um monstro mais tarde. Viu aí que explicação mais louca, gente? Vamos mostrar isso aqui, o absurdo dessa explicação dele. E ele continua assim, ó. Uma criança morre. Aí ele pergunta, ele diz assim, ó. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Ou seja, a criança morreu. E se alguém reclamar disso, ele diz, isso aí é da vontade de Deus. Deus resolveu matar essa criança, eliminar logo na infância, para evitar que ela seja um monstro lá na frente. Você entendeu? Ele diz aqui, ó. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Ou seja, se você está reclamando porque Deus elimina a vida de uma criança, então você sabe qual seria o futuro da criança? Olha a loucura do Kardec. E ele diz de novo, ó, quem vos diz que essa criança não seria saturada de amarguras? Então Deus resolveu matar logo, eliminar a criança. Viu aí, gente? Você entendeu o absurdo aí? Você entendeu? Claro que entendeu, não é? Muito bem. Agora vamos aqui passar os exemplos agora. Explicado isso aí bem, não é? Não está explicado? Muita gente reclama, às vezes, porque eu repito. Mas eu repito porque eu sei o que é didática. Eu sei que existem pessoas que não assimilam um discurso, não assimilam um vídeo rapidamente. Então, é por isso que eu repito. Então, veja o absurdo do Allan Kardec aqui, sobre a morte prematura. Pessoas que morrem em idade ainda nova, crianças aí, principalmente. Ele diz que não existe fatalidade. Toda morte aí é da vontade de Deus. Veja que loucura. Se uma criança morre,
A criança atropelada é porque Deus quis assim. Deus quis encurtar o tempo dela, o tempo de vida dela na terra. Para quê? Porque Deus fez isso com a criança, permitiu a morte de uma criança. Porque no futuro ela poderia aí trazer amarguras, poderia sofrer muito, poderia trazer decepções para os familiares. É por isso que Deus resolveu aí encurtar o tempo dessa criança. Veja que loucura. Agora vamos aqui às loucuras que eu anotei aqui, sobre o ponto de vista aí do Allan Kardec. Muito bem. Vamos lá, veja agora o absurdo do Allan Kardec. Como o que ele diz não tem sentido algum. É como dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. Sigmund Freud dizia que o homem religioso, ele não consegue raciocinar. O que ele diz não tem lógica alguma. O que ele diz é frágil, não resiste a provas. Então veja o Allan Kardec. Ele diz que não existe fatalidade. Se uma criança morre, é porque Deus permitiu a morte da criança para evitar que no futuro a criança fosse aí um adulto horrível. Então Deus resolveu logo acabar com essa vida na infância. Agora veja o absurdo. Ora, eu anotei alguns exemplos aqui e vamos lá. Agora vamos raciocinar aqui. Se Deus eliminasse as crianças, se Deus permitisse realmente que ocorresse a morte prematura, Deus aí eliminando a vida de uma criança para evitar que no futuro essa criança trouxesse dissabores para ela própria e para seus familiares, se isso tivesse consistência, se isso fosse lógico, não haveria uma criança hoje no planeta Terra sofrendo. Não haveria um adulto no planeta Terra sofrendo. Não havia um adulto no planeta Terra causando terror para si próprio e para outras pessoas. Você entendeu? Como aqui a afirmação do Allan Kardec é louca, maluca. Nada tem a ver com a realidade. Ele diz que a morte prematura de pessoas jovens, crianças principalmente, é um desejo de Deus, porque Deus resolveu tirar a vida daquela criança, porque se deixasse a criança viver, no futuro, a criança teria muitas amarguras, decepções, seria um adulto muito mau para fazer o mal para a humanidade. Então Deus resolveu logo eliminá-la na infância, ainda criança. Que loucura, gente! Que loucura! E vamos dar aqui os exemplos. Vamos dar. Veja crianças aí siamesas. Veja aí. Crianças aí, uma grudada na outra. Existe sofrimento pior que esse aí? Amargura? Existe sofrimento pior que esse aí? A criança que nasce grudada na outra? Não existe, não é? Então, por essa razão, se não existe, é sofrimento demais, até a morte, crianças grudadas. Então, o Allan Kardec deveria dizer que Deus aí falhou, porque não matou aí essas crianças logo na infância. Vai permitir que essas crianças cresçam, que elas cheguem à idade adulta e que elas sofram até a morte, trazendo muitas amarguras aí para elas próprias e para a sua família. Então essas aí, duas crianças que nascem pregadas, Deus aí não quis eliminá-la, viu aí? E o argumento do Allan Kardec é dizer que a criança, quando a criança tem a morte prematura, morre, é porque Deus quer evitar que ela sofra no futuro. Olha aí, e com as crianças siamesas, Deus não fez isso, deixou-as viver. Olha aí. Viu aí como não tem lógica dizer que Deus elimina a vida de crianças para evitar sofrimento futuro? Se isso fosse verdade, não haveria crianças siamesas grudadas, chifópagas. Se isso fosse verdade, que Deus eliminaria a vida de crianças para evitar um futuro muito sofrido, não haveria crianças hoje com câncer.
não haveria crianças aí paralíticas hoje em cadeiras de rodas. Quem te vê aí? Crianças em cadeiras de rodas. Se Deus tivesse essa intenção de evitar sofrimento futuro, mataria também essas crianças assim que elas nascessem. Entendeu? Como a fala do Allan Kardec não tem consistência alguma, se o Allan Kardec tivesse certeza no que diz aí, que Deus elimina crianças para evitar sofrimento no futuro, para ela ou para outras pessoas, Deus não teria permitido que o Adolfo Hitler, entendeu, chegasse à idade adulta. Viu aí, gente? Entenda bem, o Allan Kardec está dizendo que quando uma criança morre, há uma explicação aí, Deus está por trás. Resolveu matar a criança, eliminar a criança, resolveu encurtar o tempo da criança na Terra para evitar que a criança no futuro praticasse o mal contra alguém, sofresse decepções e amarguras. Se isso fosse verdade, não haveria ninguém no planeta Terra hoje sofrendo decepções e amarguras. Você entendeu? Todos seriam eliminados na fase da infância. Você entendeu? Adolfo Hitler foi criança, obviamente, não é? Ele saiu do útero da mãe dele, o Adolfo Hitler, um dos maiores assassinos da história da humanidade. Então, se fosse verdade que Deus elimina a vida de uma criança para evitar que no futuro essa criança traga decepções, Deus teria eliminado a vida de Adolfo Hitler quando era criancinha no berço. Viu como Allan Kardec não diz coisa por coisa? Se o Allan Kardec diz que Deus elimina a vida de crianças para evitar que no futuro essas crianças matem alguém, sofram decepções ou amarguras, se isso fosse verdade, o Pablo Emílio Escobar Gaviria, um dos maiores traficantes da terra, colombiano, Deus também teria matado o Pablo Emílio Escobar Gaviria ainda na fase de criança, entendeu? O Pablo Escobar, traficante, mandou matar muitas pessoas e de forma perversa. Foi um monstro, o Pablo Escobar, um monstro, não é isso? Então, ele foi criança também. Ele foi criança. Se fosse verdade que Deus eliminava as crianças para evitar que no futuro cometessem absurdos, decepções, amarguras, então Deus teria eliminado também Pablo Escobar na fase da infância, quando ainda era criança, para evitar que o Pablo Escobar se transformasse no traficante que foi. Você entendeu? Como não tem consistência alguma o que um homem religioso diz. Outro exemplo aqui, Joseph Stalin, o ditador lá comunista na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Joseph Stalin matou tanta gente quanto Adolfo Hitler. Foi um monstro, Joseph Stalin, um monstro. Trouxe muito sofrimento às pessoas, causou muitas amarguras e decepções. Então, se fosse verdade que Deus elimina a vida de uma criança, porque no futuro essa criança trará decepções e amarguras, sofrerá também, Deus teria eliminado aí o Joseph Stalin quando ainda era criança. Entendeu? Outro exemplo aí, o Vladimir Putin. O Vladimir está com mandado aí de prisão internacional. Se ele sair da Rússia, ele vai ser preso, cometendo vários crimes aí contra a humanidade, não é? Em relação aí à Ucrânia. Vladimir Putin mandando matar muita gente, muitas crianças mortas na Ucrânia. Então veja, se fosse verdade que Deus, como diz o Allan Kardec, Deus elimina a vida de crianças para evitar que no futuro essas crianças sofram decepções, amarguras e causem sofrimento a outras pessoas, se isso fosse verdade, Deus teria eliminado a vida de Vladimir Putin quando ele era ainda criancinha no berço. Você entendeu?
Outro exemplo, o ditador chinês Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, outro monstro que matou tantas pessoas quanto Adolf Hitler e Stalin. Se fosse verdade que Deus elimina as crianças para evitar que no futuro elas trouxessem amarguras, decepções, se isso fosse verdade, Deus teria eliminado o Mao Tse-tung quando ele ainda era criança. Você entendeu? É isso aí, gente. O homem religioso, ele não diz coisa por coisa. Então aqui, parabéns às duas meninas aqui, ó. A Edileuza Franca, que tem irmãs que são espíritas kardecistas, e a Lilás também, a Lilás dizendo aqui, ó. E a Edileuza Franca, criticando aqui o espiritismo. Entendeu? Tudo isso é ilusão, gente. Tudo isso. Então você vê aqui o Allan Kardec com essa idiotice aqui sobre mortes prematuras, porque as pessoas morrem muito novas. Ele diz que tem explicação, não é fatalidade, é Deus por trás. Que Deus resolve eliminar a vida dessas pessoas ainda novas para evitar que no futuro elas sofram decepções, elas causem decepções. E isso não é verdade. Entendeu, gente? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.